Peãozada, pauta quente na obra, continuando aqui com o nosso Mike News. A gente tá fazendo a cobertura e dando os contrapontos, dando as nossas opiniões a respeito aqui da participação do Mike no podcast do Daniel Pires, né, o Lenda. Lembrando que o link do podcast tá aqui na descrição para você assistir completo. Esse podcast, Murilo, pra mim, ele serviu muito pro Mike tentar se defender de algumas coisas ele falou mais ou menos, outras ali ele só sabonetou, assim como, por exemplo, ele respondeu o ufólogo, Murilo, o Edson, né? Tinha falado dele no Redcast, ele respondeu o Vilela, que o Vilela falou que ele cobrava pra ir lá, e aí ele respondeu falando que não cobra. E agora, Murilão, quem é o principal arquirrival do Mike aqui, nessa internet? Tá na Lata Driver, né, cara? Quem diria, Marcelo, que um streamer de Uber ali ia ser o principal algoz do Mike Baguncinha do ET. Acho que na Lata não faz mais Uber agora, né? Cara, nunca mais vi, mano. Teve uma época que era 20k assistindo ele todo dia, mano. Absurdo, absurdo. Deve que agora ele tá nas lives só. Mas aí, então, peãozada, antes do Nalata ir lá e mostrar que era luz, né, mandou o cara apagar a luz, tudo, que era um camping, já se dizia que era um camping lá, já tinha gente dizendo. Só que o Nalata, pra mim, Murilo, ele teve um papel fundamental, porque ele praticamente veio com a pá de cal. Ele enterrou de vez ali esse papo de OVNI, né? Ficou muito claro ali na live do Nalata. Por isso ele teve um papel importantíssimo nessa novela toda. Talvez seja aí a maior antítese aí do Mike. E é claro, Murilão, que ele tinha que vir comentar do Nalata no podcast, né? É impossível ele não falar. E ele falou, né? Do Nalata aqui. Não sei se ele mencionou diretamente, porque ele costuma não mencionar, né, Murilo? Ele fala, mas a gente sabe pra quem tá falando, né? É que é muita mídia, né, cara? Ele não quer dar mídia. Então ele fala, tem um youtuber, tem um ufólogo. É nunca Nalata, nunca Edson. É sempre, tem alguém aí, tem uma pessoa. Quem é na Lata Drive, perto de Mike, baguncinha do Paraná? Irrelevante. Quem é na Lata Drive, perto de Mike, baguncinha do Paraná? Quem é? Foram lá, você foi no Domingo Legal, e aí te mostraram o vídeo de um youtuber, que ele vai lá e grava. Esse youtuber não entrou na sua casa. Na verdade, esse youtuber, ele que foi... Por que não falar na lata? Os caras não sabem que é o na lata? Será? Não é possível, né, mano? Pô, pode falar o nome, qual que é o problema? Falar o nome? Hã? Estranho, né? Será que é por causa disso mesmo? Aí não vão dar mídia? Porra, mas todo mundo sabe que é o na lata, caramba. Direito de resposta? Será que o Nalata ia querer uma resposta ali? Sei lá também, ou não, né? Acho que é muito por causa de mídia também. Minha mãe, né, tava discutindo com a minha mãe, porque Mas discutindo por quê? A minha mãe, na verdade, assim, primeiro que não tava só ele lá, né, tinha várias outras pessoas lá na minha casa. Tinha mais youtubers também? Tinha um monte de gente lá, né. Primeiro que chegou uma equipe lá, que a imagem que tem na minha mãe na internet, foi uma equipe que chegou lá dizendo que ia doar ração de cachorro pra ela. E ela abriu a porta da casa, porque ela achou que era uma doação de ração. Ah, a pessoa chegou e falou que ia dar ração? Isso mesmo. E daí, gravaram minha mãe, gravaram minha casa, a porta, a lavanderia, né, e não tinha nada de ração, até agora as rações não chegaram. Por sinal, tô esperando que falaram. Caralho, mas daí foi aí, é mancada dos caras, hein, mano. Aí é papo de cobrar os malucos. Vai ter que pagar a ração agora. Essas paradas é papo de expor a pessoa também, entendeu? Ó, veio aqui em casa, falou que ia dar a ração pros cachorros aqui e nada. Aí ele tem que aproveitar os seguidores. Mas talvez, Murilo, talvez o cara falou essa e a mãe dele ali, na inocência, abriu e aí nem filmou o cara, não tem nada, porque tem que ser muito certo, né? Então assim, ó, eu vou dar a ração aqui. Beleza, então até a ração, Murilo, que o cara vai querer doar, tem que estar no papel, você entendeu? Tem que estar no papel, tem que estar num vídeo, talvez, pro cara não, pros dois lados ficar de boa. Senão o cara vai alegar que ele deu tanto de ração, o Mike falou que era tanto. Ou senão acontece isso, o cara não entregou ração nenhuma. Só que a mãe dele, talvez, por inocência, só acreditou, né? E aí, se o Mike vem agora e, ó, foi esse cara aqui, aí pode dar até problema, né? Pro próprio Mike. Por incrível que pareça, pode dar problema pro Mike, porque ele tá, às vezes, tá expondo uma pessoa anônima, tá ligado, Murilo? Quer chegar a ração, até agora nada. Isso e daí, é criminoso, essa pessoa. viu? A pessoa falar que mas vai tem entrar. tanto crime que estão cometendo lá. Essa pessoa que. Da minha parte, você não vai ver eu atacar ele. Eu acho que. Não, mas você concorda? Ele tá fazendo coisas horrendas mesmo, falando coisas horrendas de mim, e ele gravou mesmo lá. E não, ele bateu o martelo, é um camping, e agora o Brasil inteiro vai aceitar que é um camping. Então, mas assim... Mas é um camping, alguém tem dúvida? O Mike, ele tem uma desculpa que o camping pendurou um varal de luzes. E realmente tem um varalzinho de luzes que o camping mostrou lá, ó. Em fevereiro já tem foto do camping com esse varalzinho de luzes pendurado. Só que, cara, esse varalzinho de luz é luzinha amarela. Que a galera pendura, fica dá aquele charme, né? Aquela clima mais acolhedor, né? Aquela luzinha amarela. Essa luzinha amarela você não enxerga a quilômetros de distância, não, cara. O que você enxerga é aquela luzona forte que tá iluminando
uma parte inteira ali do camping ali. E ele fica dando desculpa que não, que ficou parecido ali por causa dessas luzinhas que o camping pendurou. Mas não é, cara. Tem aquele vídeo do cara que foi dando zoom de noite com o drone, você vê que encaixou certinho os pontos de luz mais forte ali. E não é do varal. O Mike tá jogando pro varalzinho e a parada que não é desse varalzinho, então, é isso? Não é nem do varal as luzes, pô. Ah, caramba, mano. Não, mas daí ele tá metendo louco aqui, então. Você olhando de longe, parece um varalzinho. Se você esticar a luz, aparece um varalzinho. Só que essa luz amarelinha você não vai ver daquela distância. Você não usa, vê, né? cara. Não usa. Não dá pra ver mesmo, não. E outra, né, na hora... Normalmente esse varalzinho, cheio de luz amarelinha, você desliga uma, desliga tudo, né? Elas estão tudo na mesma parada. E o cara, ele foi desligando separado ali. Uma por uma, no vídeo do Nalato. A minha pergunta é assim, eu acho que essas pessoas, elas também têm o direito de ir lá e gravar Sim, com fora certeza. da sua casa. Mas aqui assim, eu acho, Dani, é que a rua lá, pode todo mundo gravar, mas você tem que ter um céu também, né? Tipo, com os meus pais lá, o horário também não tava legal. E assim, ele gravou e as pessoas estão gravando, né? A galera vai lá tirar foto, ó, com educação. Ó, ontem eu recebi os seguidores lá. A galera chega com educação, só que não, aí já chega invasivo demais, já chega... Eu acho que tudo na vida é a forma com que você se comunica, Claro. né? Por exemplo, se a equipe que foi comigo lá dos ufólogos tivessem sido pessoas educadas, né? Com postura e educação, tá 15 lá na minha casa. O problema é que às vezes um erra e todos os outros pagam. Infelizmente, isso na vida a gente funciona assim. Eu não vou ficar recebendo um monte de gente estranha na minha casa, porque se os primeiros já foram assim, eu acabei fechando pra todos. Claro. E outra, não tem que estar dentro da minha casa pra gravar. Pode gravar lá na rua. Então, mas esse, só pra eu entender, esse youtuber foi que deu a maior repercussão, te mostraram um vídeo no Domingo Legal, foi ele que discutiu com sua mãe? Isso, ele que discutiu com a minha Mas mãe. não foi o da ração. Mas não discutiu, mano. Quando fala discutiu assim, Murilo, parece que o Nalata brigou com a mãe dele, mano. Parece que foi o cuzão com uma senhora, né? Não, porra. O Nalata foi suave pra caralho. Tava em live o tempo todo. A senhorinha que tava ali perguntando. Pode ser uma conversa. É uma discussão, uma conversa. Não algo agressivo, entendeu? Eu entendo isso. Mas quando você coloca aqui, já com o contexto de um pouco de confronto e tal, pra mim passa um pouco essa impressão de que o cara foi lá e discutiu com a sua mãe, né? Me passa um pouco essa impressão. E, cara, ele foi lá do lado de fora, filmou, e a mãe dele foi lá. E aí ele até trocou ideia de boa com a mãe dele. Inclusive, na hora, Murilo, que ele fala pro cara apagar a luz, porque a mãe dele até então tava falando que não tinha, né? Não, mas não tinha essas luzes aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ela até, não sei se ela chega a comentar de ter colocado agora e tal. E aí, o cara da live, Murilo, você pode voltar lá pra você ver, tá? O cara que tava conversando com o Nalata, que é o lado lá, dono do camping, ele falou, ó, fala pra essa senhora aqui, faz 5 anos que eu tô aqui. Talvez ele que subiu um pouquinho mais o tom ali, pelo fato dela ter questionado ele, colocou as luzes agora pra meio que ter essa fama. Só que, cara, de novo, mano, não faz sentido o cara colocar as luzes ali pra dizer que não é uma nave. Ele ia ganhar muito dinheiro se a galera acreditasse que ali era uma nave. E na hora, Murilo, que ele fala, ó, fala pra essa senhora que a gente tá aqui 5 anos já, aí a mãe dele dá uma baixada e fala, mas eu não via, entendeu? E agora, Murilo, esse papo aí que você falou, mano, quando o Luciano Tigre foi lá, eles falaram que não tinha luz lá, você lembra? Rola isso daí, não rola? Tanto que o Mike fica usando isso como um álibi de que ele tá certo. Isso aí, acho que foi a pior burrada que os caras do camping falou, foi de falar que não tinha luz lá. Eu não sei, Murilo, se os caras meteram essa, porque no comecinho, será, mano? É uma pergunta sincera minha. Será que no comecinho eles não pensaram, mano, vamos falar que não tem nada aqui? Porque daí realmente vai vir curioso aqui, vai se hospedar e os caramba, será? E aí, só que depois começou a sair do controle, a crescer muito, e aí os caras vieram, não, mano, tem as luzes, aí mostraram as luzes e tal, tudo certinho? Será, mano? Pode ser, cara. Porque assim, pra mim, isso faz muito mais sentido do que acreditar que os caras estão implantando a narrativa de que tem luz lá pra atrair curioso, sendo que é o contrário. Se eles implantam a narrativa de que ali tem luz e que a nave foi uma luz, eu já não tenho mais vontade de ir lá, Murilo, porque pra mim já caiu por terra. Você concorda comigo ou não? Você vai só pra passear só, cara. Mas quando tem a narrativa que realmente era uma nave, você vai pela curiosidade, né? Mas agora você vai só pelo hype, cara. Eu quero ir lá filmar também. Só que daqui 1 semana, 2 semanas, acaba esse hype. Agora imagina se acontece igual lá o ET de Varginha. Ali, os caras iam começar a colocar umas imagens de ET ali, Marcelo, pra todo sempre ia ficar conhecido desse jeito, mano. Os caras sempre ia ficar ganhando dinheiro com isso. Então não faz sentido mesmo falar que não tem luzes aqui. E sem contar, né, Murilo, aquilo que você já falou. Quando a galera começou a comparar as imagens do Mike com as imagens das luzes, aquele cara que ele pegou certinho, né, Murilo? O frame da imagem do Mike contrapôs com o frame da imagem da luz que foi filmada depois e encaixou certinho as luzes do Mike com as luzes do negócio. Cara, vamos concordar aqui que é quase que impossível do cara ter... Quase que impossível, pra não dizer que é impossível o cara lá do camping ter feito isso
certinho, encaixado certinho na mesma filmagem pra bater certinho com a filmagem do Mike, mano. Uma parada que o Mike fica falando, que eu, inclusive ele falou aí no podcast, eu fico pensando, mano, por que o cara não questionou ele, mano? Ele fala assim, eu tenho imagem já desde antes que lá não tinha luz, tem imagem no pôr do sol, mas o pôr do sol ainda tem luz ainda, cara. Por que a luz vai estar acesa no pôr do sol? Mesmo se tivesse acesa, como que você vai enxergar a luz ali, sendo que ainda tem a luz do sol? O negócio é escuro. Ele tem imagem do negócio 8, 10 horas da noite lá, gravando no mesmo lugar sem luz nenhuma. E se tiver, não poderia estar apagado? E se ele tem por que ele não tá mostrando? Ó, galera, essa filmagem aqui é de janeiro. Olha aqui, ó. Toda vez que ele fala que ele tem filmagem, ele fala do pôr do sol, cara. Ele só quer jogar pros stories dele, pros reels que ele fazia antes. Ó, tem imagem minha, tem reels meu lá, que eu filmando de tarde, não tem luz. Não, mas não é por aí, né? O próprio cara mostrou ali, igual você falou, tem já aquele camping lá, ele tem 5 anos que tá lá, pô. Os caras não iam inventar isso aí, cara. E se o camping tá 5 anos lá, Murilo, eles não estão 5 anos no apagão. Você concorda comigo? Eles têm luz lá. E em algum momento o Mike já tinha visto essas luzes, né? Inclusive os caras postaram foto das luzes, né? O próprio camping. É que a gente não fez esse vídeo, mas o camping tinha se pronunciado e postou umas fotinhas antigas. Foto do ano passado com as luzes lá. Não, o da ração, O da ração foi outro. Tinha um monte de gente. Lá ainda Entendi. tem muita gente Da lá, ração foi outro. Então, mas ele discutiu com a tua mãe por quê? Porque minha mãe não queria que ele gravasse a frente da minha casa. Ela queria que ele fosse pro outro lado. E ele tava em cima da minha casa, no meu portão, exatamente assim, na porta da minha casa, e isso pode. Aí ela foi lá e falou Primeiro que o drone dele nem poderia sobrevoar em cima da minha casa sem autorização. Ele nem poderia fazer aquilo que ele tava fazendo. Mas enfim, tem outras formas de ter gravado, e que bom que gravou e tá tudo bem. Uma coisa que eu queria falar em relação ao programa, que a galera falou, isso é até engraçado, gente, meu Deus. A galera falou assim, ai meu Deus, ele foi constrangido no programa, ele não esperava o vídeo. Gente, O pessoal falou, né? Não, um monte Que disso, tipo, né? colocaram o Mike O Leão na Mike parede. Isso, colocaram contra a parede. Gente, pelo amor de Deus, tem produtor no programa. Eu cheguei cedo no SBT, né? A minha primeira viagem. A gente gravou a publi pra Copa do Mundo com o Galvão Bueno. Logo tinha um camarim meu. O produtor conversou horas comigo. Horas. Explicando como seria. Explicando o que eu aceitei, o que eu não. Por que eu não autorizei a presença de determinada pessoa. Tá. Então a gente acordou. Na verdade, assim, eles não iriam. Uma das coisas que a equipe do Celso foi, assim, extraordinária comigo. A gente não quer te constranger. A gente não quer. A gente tá vendo o que tá acontecendo com você. A gente quer você o mais confortável possível. E daí eu falei, não, eu vou responder tudo que tiver que responder. O vídeo, ou eu vi o vídeo. Todo mundo viu o vídeo. Ele foi na porta da minha casa. Então, não tem essa de constranger. Até porque o programa foi muito importante pra mim poder falar ao vivo com o Brasil, né? Em relação a tudo aquilo. Mas pra mim não foi um constrangimento. Não foi eu estou confronto. constrangido. Não, porque eu sei minha verdade. Ele pode, por exemplo, ele continua usando. Agora, né? Ele falou até da minha cabrinha que morreu e um monte de coisa. Mas pra mim, assim, não. Ele é irrelevante. Porque eu Eu não sei se ele é tão irrelevante assim não, cara. Foi por causa dele que eu ouso dizer, Murilo, que o Na Lata, ele tem uma grande participação aí nesse desmascaramento do Mike, mano, né? Se não, talvez a maior participação. Se não fosse o vídeo do Na Lata, teve outras pessoas, que nem o rapaz com o drone lá, só que não teve alcance que o Na Lata teve, Não, né? porque o do Na Lata, Murilo, o que acontece? É igual a historinha que a gente tá falando do Mike. Falar, Murilo, ver uma luzinha no mato e falar que viu um ET, nós pode fazer isso amanhã. Nós vai lá na roça da avó, nós faz isso amanhã. Mas nós não vai viralizar igual o Mike, porque ele fez a parada direito, mano. Ele contou a história direito. E foi isso que o Na Lata fez. Outras pessoas mostraram também que era um camping. Só que o Na Lata, ele conseguiu construir, porra. Ele foi lá, ele filmou, ele fez live, ele conversou com o cara, pediu. Então, assim, o poder de viralização do Na Lata foi muito maior. E foi importante justamente por isso, porque senão a mentirada continua imperando. Porque a mentira, ela é muito mais rápida que a verdade, entendeu? Eu acho que o do Na Lata teve um ponto importante ali, que foi o cara apagando as luzes, né? Porque é a única pessoa que, hoje, por exemplo, eu vou lá de novo, vou ligar pro cara e pedir pro cara apagar a luz de novo. Não tem por que o cara fazer isso, já viralizou muito. Então, meio que virou um material único. Só o Na Lata conseguiu fazer isso, né? É diferente do cara ir lá gravar as luzes, aí todo mundo tá indo lá gravar as luzes. Mas pedir pro cara apagar a luz, cara, sei lá, pode ser que aconteça isso de novo, mas, tipo, não tem o porquê de acontecer de novo. E juntou tudo, juntou a conversa do Na Lata. Então, assim, a mãe dele aparecendo, o cara falando pra mãe dele, ó, eu tô aqui há 5 anos. Aí a mãe dele falando, pô, eu não via e tal. Então juntou tudo, mano. Juntou tudo. Juntou o Na Lata, que já é um cara que já fazia as paradas dele também de Uber, né? Então a galera já sabe que ele já tem esse negócio de ir gravando live, né? Então, cara, juntou tudo. Eu digo que o storytelling que aconteceu do Mike pro OVNI, basicamente assim, o poder de importância, não vou dizer igual, porque o do Mike, obviamente, o bagulho viralizou de uma maneira enorme. Mas a importância foi tão grande quanto aí a viralização
materialização do OVNI, esse storytelling que o Nalata construiu pra desmentir. Porque assim, desmentir já tava meio que desmentido, você entendeu? Mas não tava gerando tanto essa onda, caiu, a máscara caiu, a piriri, parará. Não tava. Começou essa onda depois do Nalata, porque por causa de toda a construção. Então não é muitas vezes você vê uma parada viralizando, não é só o produto final, é toda a historinha, igual o do Mike. Não é só a luzinha lá, é toda a historinha que ele construiu ao longo do dia inteiro, entendeu? É esse que é o poder de uma boa história contada, né? Agora outra coisa, viu, Murilo? Eu acho que pode ser qualquer coisa na lata, viu? Mas irrelevante, igual ele falou ali, eu acho que não é, não. Por conta do vídeo do Na Lata, aconteceu o que aconteceu, né? Essa que é a verdade. Fechou? Fechou.